Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se aproxegue e fique à vontade. Esse é o episódio 3 do podcast Papo Público, Patrimônio e Espaço, Lugares, Paisagens e Territórios. Nós somos um grupo de 5 pesquisadoras. Eu sou a Juliana. Eu sou Stephanie. Bruna. Fernanda. E eu sou a Ruth. E hoje nós vamos trocar ideias e reflexões sobre os conceitos de lugar, território e paisagem, como parte da disciplina Espaço e Patrimônio Cultural do mestrado profissional do IFAM. A disciplina do professor Rafael Winter teve como objetivo refletir e explorar as potencialidades e os limites das diferentes categorias espaciais na construção de políticas públicas de patrimônio cultural. A proposta é que cada uma de nós discorra sobre um bem cultural de nosso interesse e o analise como lugar, como um território ou como uma paisagem, à luz das discussões promovidas em sala de aula e da bibliografia sugerida pelos professores. Deixaremos as referências bibliográficas na descrição do episódio. Parece desafiador, né? E você que está nos ouvindo pode aproveitar para fazer esse exercício junto. Então, simbora ver o que essas categorias podem nos dizer. Bom, eu vou começar então com esse exercício e falando um pouco sobre, a partir da comunidade quilombola de Forte Príncipe da Beira, e aqui eu estou falando como pesquisadora, como uma pesquisadora que não conhece pessoalmente a comunidade, mas tem lidado com ela a partir de estudos de documentos, etc. Então, para situar rapidamente, a comunidade quilombola de Forte Príncipe da Beira está localizada no interior do estado de Rondônia, no chamado Vale do Guaporé, uma região que faz divisa com a Bolívia. E essa comunidade ela se situa ao lado de uma fortificação, que é o Real Forte Príncipe da Beira, e é uma comunidade autorreconhecida como remanescentes de quilombos desde 2005. E eu vou aproveitar para usar esse ponto como ponte para falar dessa comunidade como um território, já que é marcada por essas fronteiras entre o que faz parte do quilombo, o que constrói a identidade de quilombola, e o que não faz parte dessa identidade, o que está fora dessa delimitação étnica. E também é muito importante mencionar que essa comunidade está ao lado de um pelotão do Exército Brasileiro, o Pelotão Especial de Fronteiras, que é quem detém a guarda da fortificação e é quem disputa a posse daquelas terras com a comunidade. Então, dá para perceber que é um cenário bastante emblemático para a gente pensar a construção desse território em relação com esse outro, que é o Exército, que são as pessoas que não compartilham com essa identidade. Então, as fronteiras ali são simbólicas, são étnicas, mas são físicas também e muito bem demarcadas. Essa mesma comunidade também é o lugar onde se desenrola uma série de experiências tradicionais, de saberes, de vivências que constroem esses sujeitos e a sua identidade coletiva. E eu vou citar algumas, como eu falei, a partir desse meu olhar de quem está de fora, e que é, por exemplo, a relação desses sujeitos com a pesca, com o roçado, um lugar que acolhe a Romaria do Divino Espírito Santo, que acontece ali anualmente. Então, são relações também que tá entre as pessoas, o convívio das pessoas, com os mais velhos dessa comunidade, enfim, uma série aí de valores que fazem parte desse lugar. E por último, mas não menos importante, nem menos interessante, para a gente pensar a paisagem como uma representação desse chamado Vale do Guaporé, uma representação da região amazônica, que é composta por elementos bastante contraditórios, que se contrapõem muito entre si,
e que dizem sobre essa diversidade, né, composta pelo rio, pela fortificação, pela simplicidade da comunidade, ao mesmo tempo essa grandiosidade de áreas verdes, de construções militares, enfim. São fatores bem diversos que compõem uma paisagem que é muito específica daquele lugar e muito diversa também do que a gente pode imaginar sobre esse imaginário amazônico. O caso da comunidade quilombola do Forte Príncipe da Beira, que a Bruna nos apresentou agora, me remeteu a um outro bem cultural de comunidade quilombola, que é registrado pelo IPHAN, o Sistema Agrícola Tradicional dos Quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo. E eu me proponho a compartilhar com vocês o que eu pensei ao encará-lo como um lugar, um território e uma paisagem. Falo também do ponto de vista de uma pessoa de fora da comunidade, uma pesquisadora e também técnica, então me baseio aí na documentação sobre o bem registrado. Em algumas reportagens, enfim, documentação mesmo sobre esse sistema agrícola tradicional, que a gente também chama de SAT. Esse sistema agrícola, portanto, se caracteriza por uma série de saberes de manejo, plantio e gestão das roças por meio de técnicas tradicionais de corte e queima, também conhecidas como coivara, que vem gerando a gerações, segurança e soberania alimentares nessas comunidades e proporcionam a permanência dela e a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica, que é o bioma onde elas estão localizadas. Como território, essas comunidades lidam historicamente com a demarcação de áreas de conservação, coincidindo com seus territórios tradicionais. São áreas de conservação tanto federais quanto estaduais e que não levavam em conta o seu modo de vida tradicional e não permitiam, inclusive, o livre uso e o manejo tradicional da roça, via coivara. Uma série de impeditivos legais e necessidade de licenças por conta disso colocavam os saberes dessas comunidades em risco na região, provocando conflitos internos, colocando-os em situação de clandestinidade e ilegalidade e aumentando também o desejo de evasão dos mais novos para os centros urbanos, geralmente em uma situação de vulnerabilidade que não se compara com o bem viver nos quilombos. Como lugar, o registro desse sistema agrícola nos traz a narrativa de um relacionamento íntimo entre os detentores e as plantas e os animais. Muitos relatos de afeto também e gratidão em relação à mata, pelo provimento de alimento e medicina a tantas gerações. Dessa forma, os afetos ficam evidentes, o que nos remete a essa noção de lugar. Como paisagem, eu ressalto a invisibilidade da roça quilombola na mata, a invisibilidade entre aspas, mas também a coincidência de que nas áreas mais preservadas do bioma eram exatamente as áreas dessas comunidades, onde elas cultivam suas roças até hoje. Então, isso coincide com as roças caiçaras também, junto com as roças dos quilombolas, que também são comunidades tradicionais dessa área. Se pensarmos em paisagem como vista, em um primeiro momento, ali não dá para ver. Mas se a gente encarar como interação entre os seres humanos e o meio natural, a existência de uma paisagem cultural fica evidente. Olá, eu sou a Ruth, eu vou falar sobre o Conjunto Histórico e Paisagístico de Parnaíba. Eu já falei um pouco deles em outros episódios que a gente já gravou, mas como é meu objeto de pesquisa, então eu insisto nele e gosto de me aprofundar cada vez mais. O Parnaíba é uma cidade do estado do Piauí, é uma cidade litorânea, é uma das principais cidades do estado e é uma das cidades que originou toda a ocupação do estado do Piauí. O Conjunto Histórico e Paisagístico de Parnaíba, tombado pelo IPHAN, ele
possui exemplares de arquitetura de vários períodos da história da cidade, do colonial, da época do ecletismo, do modernismo, e é um conjunto bem heterogêneo. Dado isso, eu decidi por recortar minha pesquisa no setor Porto das Barcas, que é o setor originário da cidade, que possui a arquitetura mais do período colonial. Eu vou trazer a discussão dos conceitos que a gente está analisando nesse episódio de acordo com o meu ponto de vista, assim, como eu já disse aqui também, mas vamos trabalhar com a possibilidade de novos ouvintes. Então, eu sou uma mestranda do programa do IFAM, sou mineira, arquiteta e urbanista, e estou na vaga do escritório técnico de Parnaíba, lá no Piauí. Então, eu não me considero, por exemplo, uma turista na cidade, ao mesmo tempo também que não sou uma nativa. Mas durante o período que eu morei lá, tinha um cotidiano dentro do conjunto diário, então eu tive muitas vivências e muitas percepções bem de perto. E aí, dentro dos conceitos e do que a gente foi discutindo na sala de aula, como eu estou nessa pesquisa há mais tempo, então, assim, na aula já foram me surgindo várias ideias. Então, começando nos conceitos, o primeiro é o de lugar, que eu acho que ele tem tudo a ver, assim, com o próprio nome do setor, que é o setor Porto das Barcas. Hoje, a região não recebe mais embarcações, ela não sai embarcações nem turísticas, que são pequenas, então não existe mais a função de porto, mas é como todo mundo referencia a região, não é só a nomenclatura que está lá no processo de tombamento, é como as pessoas elas falam e usam a referência do lugar, o setor Porto das Barcas. Então, eu acho que está muito ligado ao afeto, à história que aquela região tem. As pessoas que estão ali hoje, pelo menos muitas delas, não viram aquilo ali funcionando como porto, sabe? E mesmo assim, é a referência utilizada até hoje. Então, eu acho que essa é a forma de entender esse setor como um lugar. A parte de território, e aí essa parte eu reforço a importância da minha visão como uma pessoa que estava ali dentro do escritório técnico do IFAM, a questão dos lotes, assim, pensando na cidade, nos quarteirões, nos lotes privados que a gente tem, como em todas as cidades, mas inclusive na área do patrimônio não é raro ter aquele embate de mas a casa é minha, eu que decido o que eu vou fazer, não é o órgão de preservação e tudo mais, e isso nesse setor, infelizmente, também acontecia, tem muitas edificações que estão em arruinamento e que o proprietário fala, mas o terreno é meu, se eu quiser deixar vazio, se eu quiser deixar cair, é meu, é meu, é meu. Então, essa ideia de território, de delimitação e de controle de limites está muito presente nessa relação da propriedade privada com o órgão de preservação, que também tem que lidar com aquilo, e os embates que isso traz. E o conceito de paisagem, o setor também tem o cartão postal da cidade, inclusive isso eu não falei no início, assim, você digita Parnaíba, a foto que vai vir é do setor Porto das Barcas. Então tem todo um complexo que tem toda, assim, quando eu penso em sentimento, eu penso talvez em diversão, assim, restaurante, e tem as coisas turísticas, e é todo um ambiente gostoso, é uma paisagem, enfim, de uma área na cidade que tem muita vida, e ao mesmo tempo, no mesmo setor, tem uma outra região, tem um outro espaço que tem várias construções em ruínas e que aí acaba sendo um refúgio para pessoas em situação de rua ou que querem se esconder de alguma forma, e aí você escuta muito as pessoas falando sobre um ambiente
talvez perigoso, assim, então é como se eles introjetassem um certo medo. Então são sensações muito distoantes que para mim configuram em paisagens também distoantes, uma ligada a um acolhimento e a uma diversão e às vezes até uma repulsa de um ambiente que não tem nada, só tem coisa caindo, não compensa nem você passar por ali. Então eu consegui trabalhar bem os conceitos, eu acho que dentro do objeto do conjunto lá de Parnaíba, e depois vocês pesquisam mais aí e veem o que vocês acham também. O bem cultural que eu escolhi para fazer essa reflexão proposta pela disciplina é o edifício monumento que abriga o Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga. Esse edifício localiza-se no bairro do Ipiranga, no município de São Paulo, e fica aproximadamente uns 6 quilômetros do centro da capital paulista. A construção desse edifício está relacionada com a ideia de erguer um marco de memória da independência do Brasil no Ipiranga, lugar onde ela foi proclamada em 1822. A construção do edifício teve início em 1885 e em 1895 foi inaugurado como sede do Museu Paulista. O terreno onde se localiza o edifício monumento, na colina do Ipiranga, passou por discussões de ordem fundiária e ajustes topográficos. Um grande jardim foi construído na face norte, fronteiriça ao museu. E a implantação desse marco, nesse ponto da cidade, ocorreu no momento em que a região era formada por chácaras. Assim, o crescimento do bairro do Ipiranga foi sendo acompanhado pela presença desse conjunto monumental, composto pelo edifício monumento, o monumento à independência, a cripta imperial e a Casa do Grito, todos inseridos no Parque da Independência. A relação do bairro, dos seus moradores, dos habitantes de São Paulo e os visitantes do museu, principalmente estudantes, com esse marco histórico de exaltação de uma memória nacional, nos conduz a olhar esse conjunto como um lugar. Também podemos entender que uma construção dessas proporções teve como propósito marcar não só o fato histórico da proclamação da independência, mas também a força de São Paulo na articulação política. Essas disputas, que são políticas e ideológicas, também apontam para a potencialidade desse conjunto ser lido como território, na construção do território nacional. Além disso, as condições geográficas do terreno situam o edifício monumento no alto da colina do Ipiranga. A formação dessa paisagem é composta pela manutenção dos gabaritos baixos das edificações do entorno e pelo eixo viário da Avenida Dom Pedro, que conduz o olhar para o conjunto monumental. É um bem cultural que, inserido na paisagem, mantém sua leitura monumental e nos faz refletir os fatos históricos que levaram à sua construção e permanência na cidade. Eu sou moradora de São Paulo, servidora do IFAM e acompanho as obras em curso no Museu Paulista. E é desse ponto de vista que faço a leitura aqui apresentada. Eu acho que nesse ponto do nosso papo público, a gente já conseguiu exercitar um pouco alguns dos possíveis significados de lugar, território e paisagem, com esses diferentes objetos, entre aspas, né, que envolvem muitos sujeitos, também em contextos diversos. E talvez agora a gente esteja um pouquinho mais familiarizada com os conceitos e por isso eu vou talvez complicar um tiquinho mais. Estou quase aqui chamando a vinheta imaginária, tatá, para iniciar a outra sessão complicada do podcast. Um bem cultural que me inquieta, assim, se a gente pensar nas características espaciais, e por isso eu resolvi fazer esse exercício com ele, é uma estação ferroviária no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, a estação de Argolas, também chamada de Leopoldina, e ela foi a primeira estação ferroviária construída pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo em 1895. Acontece que ela foi reconstruída depois, em 1937, com feições em estilo Art Deco, que é o que está lá até hoje. Mas ela ficou algumas décadas desativada e abandonada depois da extinção da rede ferroviária federal, e atualmente ela está passando por um projeto de restauro e readaptação de uso para servir como uma escola de artes municipal.
Então, a minha proposta aqui, para bagunçar um pouco, é que a gente use o tempo como uma chave de leitura para esses outros conceitos de lugar, território e paisagem que a gente está pensando junto. Então, eu vou falar para as minhas amigas pesquisadoras maravilhosas que fiquem à vontade para dar opinião aqui também, porque eu acho que pode ser um exercício interessante para a gente pensar que as categorias de lugar, território e paisagem não são estanques, mas elas podem ser analisadas a partir de variáveis diversas e do ponto de vista de diferentes personagens. E por falar em personagens, pode até ser que esse exemplo que eu estou trazendo ganhe um tom um pouco ficcional, já que a gente vai estar pensando em outros tempos, além do presente, e eu não estava lá para saber muito como foi exatamente. Então, a despeito de todos os embrólios associados ao patrimônio ferroviário e à extinção da rede ferroviária, eu vou propor aqui um recorte, porque é muito pano para manga e dá até para a gente fazer um outro podcast só sobre isso. Então, eu vou olhar e convidar vocês a olharem comigo, olhar no sentido de perceber, né? Não só usar os nossos olhos, até porque vocês nem estão vendo a gente, né, pessoal? E pensar em 3 tempos dessa estação ferroviária. O primeiro deles é quando a ferrovia estava ativa, lá no início do século XX, até meados do século XX. E que tipo de lugar era esse? Eu sei pelos relatos que os ferroviários, as pessoas que estavam envolvidas com a movimentação de cargas e pessoas e trabalhavam nessas estações e nas edificações associadas, tem até hoje uma história de muito apego e afeto, porque fazia parte extrapolava uma memória do trabalho e se tornava uma memória cotidiana. Mas também, se a gente imaginar que esse lugar era um ponto de encontro para as pessoas daquele bairro e um ponto de distribuição a partir de Vitória em direção ao Rio de Janeiro. Então, um lugar que carregava emoções dos viajantes, dos trabalhadores, e tinha um cotidiano que era fomentado por aquela estação. Se a gente for pensar naquele mesmo momento, nessa estação ferroviária, como um território, ela está recortada de um território muito maior que a rede ferroviária. Então, ela seria um nó dentro dessa rede maior, delimitada pelas edificações que estão associadas a essa estação e talvez por parte dos trilhos e até onde você ali vai ter a parte da garagem ou onde fica guardado o material rodante, enfim, é um território recortado dentro de um território maior. E que quando ela estava ativa, tinha essa característica dos trens e dessa atividade industrial e ferroviária associada a ela. Enquanto paisagem, eu fico pensando que quando essa estação ferroviária estava ativa, lá no princípio do século XX, hoje a gente não consegue ter essa noção. Depois vocês podem olhar no Google onde ela está exatamente, Estação Ferroviária de Argolas, e o espelho d'água ia até a beiradinha da estação. Hoje ela tem uma faixa mais larga que foi aterrada, mas eu fico pensando que essa paisagem tinha uma proximidade com a água, uma relação também dos viajantes que tinham, a partir da estação, uma vista para a Baía de Vitória, mas também uma questão muito presente na paisagem era o barulho do trem, o barulho dos passageiros indo e vindo, às vezes um cheiro de alguma carga. Então, uma paisagem que movimentava vários sentidos. E aí, se a gente passa para um segundo momento, um segundo tempo dessa estação abandonada, os personagens já são outros. Algumas matérias de jornal trazem que durante esse período, as décadas que ela ficou fechada e até iniciou um processo de arruinamento, enquanto um lugar, a relação com ele era ou de repulsa, como a Ruth até falou um pouquinho pra gente do caso
que ela apresentou, ou de refúgio para aqueles que estavam marginalizados. Então, em relação, seria um lugar tido como perigoso, meio assim, obscuro, né, que dava abrigo para essas pessoas que estão à margem. Enquanto um território, eu acho que ele já estava naquele momento desligado do que se entendia por ferrovia. Não só porque a ferrovia estava desativada, mas também porque aquilo agora era um território de pessoas indesejadas. Do ponto de vista do poder público, das pessoas que eram negligenciadas, e da comunidade que estava mais próxima daquela estação, eram as pessoas com quem elas não queriam ter convívio, né? Então era um território partido. Se tornou o que antes era um lugar de encontro, ele fica agora um pouco dividido do restante da cidade. E como paisagem, é aquela coisa da obscuridade, do perigo, do medo, por não ter mais o barulho ou não ter mais a mesma iluminação, e agora já está começando a se afastar um pouquinho do espelho d'água, já não tem mais aquela vista, existem os muros. E agora, passando para um terceiro tempo, para a gente fazer um exercício mais imaginativo ainda, é pensar no uso futuro. Como eu coloquei aqui para gente, é uma estação que está passando por uma reforma, por obras de restauro, e ela vai abrigar uma escola de artes para dar suporte para uma escola municipal bem pertinho e outras do entorno. Então eu fico imaginando que a relação que se cria, apesar do restauro dessa ferrovia e de alguns elementos ferroviários estarem presentes e serem retomados, é uma outra dinâmica. É das crianças correndo, talvez pelos trilhos ou fazendo barulho com seus instrumentos musicais. Barulho não, né, gente? Sons lindos. Com seus instrumentos musicais ou nas aulas de pintura, observando de um outro ponto de vista a Baía de Vitória, que está um pouco mais recuada hoje em dia. Então, se a gente for pensar em lugar, eu acho que os sujeitos mudam e agora a relação volta a ser uma relação de proximidade e afeto da comunidade e das crianças e professores que vão frequentar esse lugar no futuro. Enquanto território, ela não se reintegra àquele território maior da rede ferroviária por permanecer recortada em uso, né? Ela tem o seu uso modificado e a ferrovia não vai ser ativada. Mas ela já não é mais um território partido, a estação volta a abrigar os encontros e agora outros tipos de sons e ela não está mais dividida da comunidade. A comunidade a recebe bem, é um lugar para o qual o poder público tem olhado. E por último, enquanto paisagem, essa questão do som, se a gente for pensar em paisagem sonora, eu imagino que no futuro vai ser completamente modificada do atual. Os muros que existiam vieram a chão, e agora o acesso a esse lugar é diferente e também as perspectivas que se tem a partir dele mudaram bastante, tanto para o espelho d'água quanto para esses novos sons. Então, uma outra paisagem de futuro, que eu acho que dá uma pontinha de esperança para a gente, talvez. E eu acho que é isso sobre esse exercício muito louco que eu trouxe para vocês, de 3 tempos, uma outra chave de leitura para a gente exercitar ainda mais os conceitos. Eu não sei vocês, mas se a intenção era fazer uma reflexão sobre os conceitos, né, de território, lugar, paisagem, acho que a gente conseguiu não só alcançar o nosso objetivo, mas extrapolar e fazer uma super viagem, né, por várias regiões do Brasil e pelo tempo, inclusive. E eu espero que o nosso ouvinte tenha conseguido embarcar com a gente nessa viagem, que
Foi bastante gostosa, pelo menos do meu ponto de vista. E só para recapitular um pouquinho, como a gente trouxe diferentes casos, acho que a gente pode pensar que quando a gente está falando de território, a gente tentou mostrar aqui como essa categoria ela tem muito a ver com a delimitação do lugar, com as fronteiras, e ela pode até se colocar como um contraponto com a construção de lugar, que enquanto o lugar está muito ligado à construção do sujeito, né, dessa memória afetiva e, e dessas de bastante subjetividade, o território ele tem uma relação muito forte com o outro, né, com essa questão da alteridade. Já a paisagem, como a gente tentou trazer aqui, o conceito ele pode ser tanto aquilo que a gente está vendo, mas também uma representação disso, né? Aquilo que a gente percebe. E então, acho que para fechar, se você que está ouvindo a gente ficou com alguma dúvida, anota aí. Quem sabe nos próximos episódios do nosso podcast esse tema volta de alguma forma. E como a Bruna falou, foi muito interessante esse exercício, todos nós gostamos muito. E aí a gente queria lançar, de certa forma, o convite para que o ouvinte faça também, escolha um objeto ou um espaço que goste muito e tenta pensar, analisar ele de acordo com os conceitos que a gente trouxe, que é o de território, de lugar e de paisagem. Tudo bem se confundir um pouco, tá tudo certo, mas com o exercício a gente vai ficando mais familiarizado com os conceitos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelas meninas aqui, pela gravação, e obrigado também para quem escutou e acompanhou a gente, e até um próximo